Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. O canal Ave Mais, que é o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Nós temos a 1xBet lá e temos a 1xBet aqui. A 1xBet sempre patrocinando todos os vídeos aqui do canal Ave Mais. Como é que você faz para ganhar dinheiro? No primeiro comentário aqui tem um link, você faz o seu cadastro e na sua primeira aposta você coloca o valor que você quiser e coloca embaixo um espaço que tem para cupom promocional, palavra-chave, você bota AV+. E você dobra, vai dobrar a sua aposta. Sim, mas tem que usar o link que está aqui no primeiro comentário. Você dobra, colocou 50, vai para 100, colocou 100, vai para 200. E a 1xBet é uma empresa séria, uma empresa que paga bem, paga rápido, é uma empresa que patrocina grandes clubes de futebol pelo mundo e também grandes campeonatos. 1xBet, fortaleça, faça a sua aposta, parceira do canal Ave Mais. Estou usando esse casaco. Sabe quem vestiu esse casaco? Quem me deu esse casaco? Foi aquele cara ali atrás, ó. Juninho Pernambucano. De quem eu tirei uma inspiração para fazer esse Acorda de hoje. Essa camisa, ou melhor, esse casaco, foi do New York Red Bull, quando ele jogou lá em 2013, final da sua carreira praticamente, e ele foi uma prova de longevidade no futebol. E eu vou falar hoje sobre longevidade, sobre a importância dos velhinhos no futebol. Quinta-feira, o Vasco pega o Brusque no Campeonato Brasileiro. E hoje vai acontecer um fato muito legal comigo. Eu daqui a pouco estou indo para São Januário, vou encontrar com meu amigo João, lá na Secretaria do Vasco, e vou pegar a minha carteirinha de sócio. Sim, eu sou sócio do Vasco agora. Resolvi tomar essa postura, associei a mim, a minha filha, a minha mulher, a família toda. Estarei pegando a minha carteira e quinta-feira estarei usando a carteira com os ingressos carregados para ver Vasco da Gama e Brusque. E eu tenho certeza que você que já comprou o seu ingresso, você que emitiu o seu ingresso e vai trocar, como eu vou fazer, você não tem nenhuma dúvida que o jogo de quinta-feira vai ser um jogo de sofrência de novo, ou não? Porque se fosse algum tempo atrás, esse jogo contra o Brusque, a gente já teria certeza da vitória. Mas os tempos são outros. Quer um exemplo? Vasco e Brusque jogaram ano passado 2 vezes na trágica campanha do Vasco, tentando voltar à Série A. E o Vasco venceu as 2 vezes. Mas olha, foram 2 jogos de uma dificuldade, de um sofrimento, e que eu temo em dizer a vocês que dificilmente não vai ser igual na próxima quinta-feira. Porque as perspectivas são as mesmas. As dificuldades têm se apresentado as mesmas. O Vasco está no G4, o Vasco briga com o Brusque, que se eu não me engano está na 8ª posição, ganhou também nesse final de semana do Tombense lá em Brusque. Mas no ano passado, os 2 jogos foram jogos duríssimos. O primeiro jogo foi em São Januário. Foi aquele jogo da polêmica da camisa LGBTQIA+. Lembra? Leandro Castan fez uma postagem, não se sentindo confortável, e Germancano faz o primeiro gol e comemora, levantando a bandeira que mostrava a bandeira da causa gay, da causa LGBTQIA+. Fez a comemoração, uma foto que rodou o mundo inteiro. E foi um jogo também diferente, porque naquela ocasião, Edu, centroavante do Brusque, vascaíno declarado, criado nas categorias de base do Vasco, fez o gol do empate e se emocionou demais com o pai nas sociais. Não havia público. E no final, é a foto da nossa capa hoje, o Léo Matos fez o gol da vitória do Vasco. Um gol todo espirrado aos 45 do segundo tempo. No segundo jogo, lá em Brusque, 2 veteranos também foram protagonistas. E eu falei de Germancano com 34 e Léo Matos com 36. Léo Matos, de novo, foi protagonista. Foi expulso num lance que foi muito rigoroso do árbitro na ocasião, que viu uma cotovelada do Léo Matos em cima do jogador do Brusque. O Vasco jogou com 10 homens e venceu num golaço sensacional do Nenê. Um cruzamento do Zeca, de péssima lembrança para todos nós, do lado direito. E o Nenê, de primeira, fez um golaço. Só veteranos.
Léo Matos, que por coincidência pode ser titular na próxima quinta-feira, porque o Gabriel Dias está de fora. Não se sabe se é um jogador que dá sorte ou dá azar contra o Brusque. Nenê estará de volta também. Germancano não está mais. Mas a certeza é de um jogo muito difícil, mas que pode ser, de alguma forma, vencido pela experiência. Talvez a volta de Léo Matos seja uma volta importante, mas, de qualquer maneira, a de Nenê será a mais importante. E por que eu estou falando de experiência? Porque a discussão é muito grande em relação a perfil de jogadores que a 777 pode pensar em contratar no meio do ano. Aliás, acho uma maldade que se levante hoje qualquer tipo de hipótese de mudança no atual elenco do Vasco. E você pode estar me xingando agora. Como maldade? Gente, o time não está bem. Eu sou crítico muito grande, muito forte desse time. Não estou gostando de ver o Vasco jogar. Longe, eu não sou louco de achar que o time está jogando bem. Mas os jogadores abraçaram uma causa. E bem ou mal, estão fazendo um trabalho que está dando resultados. Dizer agora, nesse instante, que todos serão limados é maldade. Final do ano é diferente. Final do ano, o time no acesso, muitos sabem que não tem ainda a qualidade para ficar para o ano que vem. Mas, nesse momento, quem está segurando a alça desse caixão, porque é ir praticamente para o enterro jogar uma Série B, são esses jogadores. Eles são os protagonistas. Bem ou mal, é o único time invicto do campeonato. E olha, eu digo isso com muita dor, porque eu não sou favorável a isso. Mas os números mostram que sim, há uma performance em termos de resultado muito boa. O time permanece invicto e está no G4. Até quando? A gente não sabe. Mas então falar hoje de alteração talvez seja uma maldade. Mas é claro que também no caso do jogador é diferente de quem está na comissão técnica e de quem está na direção executiva. Jogador sabe que vem gente por aí. Todos sabem. E o jogador tem que ficar feliz quando vem alguém. Por quê? Porque se vier um grande jogador, vai ajudar a gente. Nenhum jogador pode ficar chateado, por mais que o jogador venha para a sua posição. E se vier, é sinal de que ele não está fazendo bem o seu papel. Vamos dar um exemplo? O Vasco hoje precisa de um goleiro? Não. Ninguém especula nenhum goleiro. Não se fala de um goleiro, porque o Thiago Rodrigues faz muito bem o seu papel. O Vasco hoje precisa de 2 zagueiros? Pode até precisar, mas Quinteiro e Anderson Conceição vêm fazendo bem o seu papel. O Vasco hoje precisa, talvez, de um meia? Sim, mas será que Palácios não pode ser esse jogador? Será que Nenê, ainda com 40 anos, não pode ser esse jogador? Mas, se vierem, são jogadores que vão ajudar, vão somar. Jogador soma. A minha preocupação clara é em relação à comissão técnica e à direção executiva. Comissão técnica, eu explico. Acho que nesse momento, tirar o Zé Ricardo seria muito errado. Por pior que o trabalho dele seja. E eu não estou gostando. Acho que o trabalho do Zé Ricardo não evolui. Ele não consegue dar ao time condição de jogo. Mas voltando à fita, a gente recebeu a campanha dele de 2017, quando o Vasco foi à Libertadores, e o Vasco foi assim para a Libertadores. Ganhando de 1-0, empatando, perdendo pouco, fazendo pouquíssimos gols, não fazendo mais de 2 gols por jogo. Assim é o Zé Ricardo. Assim é a filosofia do Zé Ricardo. E o Zé Ricardo dificilmente vai ser mudado. Dificilmente vai ser alterado, pelo menos nesse instante. Ele, na semana retrasada, deu uma entrevista coletiva e disse que recebeu uma mensagem do Johan Spors, que é o cabeça do Gênova, contratado alemão da 777. Parabenizando. Conheceram Zé Ricardo aqui no Rio. Foi depois do jogo contra o CSA que ele recebeu essa mensagem. E isso me parece ser do tipo, olha, a gente confia em você. Porque trocar o treinador no meio do ano, lembrando que o campeonato termina em início de novembro,
talvez não seja uma medida mais inteligente. Volto a dizer, por mais que fira os nossos sentidos saber que o trabalho do atual treinador do Vasco não está agradando porque o time não vem jogando bem, mas os resultados têm acontecido. Então o Zé Ricardo, ser especulada qualquer saída dele no meio do ano, é com ele também, nesse instante, algo que não é correto. Acho que esperar até a janela do meio do ano é algo mais inteligente. Até porque o mercado do futebol, e não é só com o Vasco. Vamos ao Gênova, que é o outro clube que a 777 está gerindo. O Gênova, por exemplo, na mesma hora que assumiram, trocaram o treinador. Trouxeram o famoso atacante ucraniano que jogou muito tempo no Milan, Shevchenko, que não deu certo. E eles trocaram por um outro treinador alemão. A coisa acabou também não dando certo. Eles tentaram. Então esperar, porque o Gênova, quando eles pegaram, estava numa situação difícil. Mas esperar, porque hoje trocar o Zé Ricardo é incongruente. É falta de argumento. Como tirar um treinador que está com o time no G4? Então esperar até a janela para ver o resultado. E se o resultado estiver bom, e a gente tem que torcer para isso. Não é porque você não gosta hoje do trabalho do Zé Ricardo que você torce para que quando a janela abrir, o trabalho dele seja ruim. Porque aí a gente vai estar torcendo contra o nosso clube. E não pode acontecer isso. Mas falar de um treinador agora é errado. É até maldade. O mesmo acontecendo com o executivo. Falar da saída do Carlos Brasil agora também é errado. Mas talvez a posição de executivo seja a única posição que você pode adequar. Trazer um gestor, talvez, para trabalhar com ele. Aí sim, poderia ser importante. Carlos Brasil é muito estudioso, principalmente na questão de transição, de trabalhar com a base. No profissional, ele está tentando fazer um trabalho, teve muitas dificuldades por conta dos nãos que tomava, por conta da falta de grana. Mas, talvez nessa escala, executivo, treinador, jogador, a do executivo seja a função em que você pode até especular alguém para trabalhar. E eu não duvido que a 777 possa trazer alguém para estar ao lado do Carlos Brasil, reforçar esse time e não retirá-lo. O que também acho que não seria correto, a não ser que os resultados até o dia 18 sejam muito ruins. Ele está desde o início, ele não era o cabeça, o Vasco tentou o Alexandre Matos, o Vasco tentou o Anderson Barros, e o Carlos Brasil veio e no Boja aceitou esse desafio. Então essas mudanças nesse instante não são mudanças inteligentes, até para o ambiente, que é um ambiente que nesse instante, gente, não tem como discutir, é um ambiente bom. E quer um exemplo? Hoje vai acontecer uma entrevista coletiva à tarde no CT Moacir Barbosa, eu não sei se vou estar presente, dos dois laterais, Léo Matos e o Everton. Um dos dois vai jogar no lugar de Gabriel Dias. É estranho, pode ser constrangedor, mas que imagem que o Vasco quer passar? Que o grupo está unido, que os dois, apesar de brigarem pela mesma posição, têm sobriedade nessa disputa. É uma disputa sadia. Então, se o ambiente é esse, se a coisa está positiva, se há ali o que tanto se apregou, uma família, um abraço coletivo, deixemos. Acho que mudar agora é muito complicado. Porém, como eu disse, na escala de jogadores, e aí vem o meu papo que relaciona o Red Bull New York e o craque Juninho Pernambucano, e os protagonistas dos últimos jogos, Vasco e Brusque, jogadores veteranos, como Léo Matos, Nenê e Germancano, a ideia de reforçar no meio do ano é uma ideia quase que clara. Quando você ouve o Carlos Roberto Osório, na quarta-feira da semana passada, o vice-presidente geral, ao vivo com a gente no News, dizer claramente, de que quer a aprovação da SAF antes da abertura da janela, para que o Vasco tenha os 120 milhões para poder fazer boas contratações, é claro que na cabeça de quem está hoje no Vasco é fundamental contratar. Mas aí vem a discussão. Perfil jovem ou um perfil mais veterano? O torcedor tem uma ideia de que se contratar jovem é só para fazer revenda. Esqueçam isso, gente. Esqueçam isso. Está se sofismando muito no Vasco. Está se criando muito uma ideia que é uma ideia fixa. Geralmente de quem não é favorável à SAF. Não pense assim. Claro que quem chega quer fazer negócio. Mas como eu falei ontem, aqui no canal Ave Mais, há espaço para amor e dinheiro. Um exemplo está aí, na cara de todo mundo. Carlitos Palácios. Um jogador esquecido no Inter, que a 777 investiu, pagou 10 milhões de reais. Um jogador que hoje
nenhum de nós pode dizer que não está gostando, que não tem esperança, e ele tem 21 anos. Por que não outros Carlitos? Sabe por quê? Porque senão a gente vai viver no veterano, sempre no veterano. Ah, mas eles vão vender o jogador daqui a 6 meses. Quem disse? Quem falou? É a mesma coisa do Andrei Santos, que não será vendido no meio do ano, a não ser que pinte uma proposta trilhardária por ele. Agora, com a SAF, o Vasco tem condição de segurar os seus jovens. Competitividade, não esqueçam da cláusula, que é uma cláusula que foi amarrada entre o Vasco e a 777. O Vasco precisa ter time competitivo, e time competitivo significa tempo, significa união, significa entrosamento. Não dá para pensar que jogador jovem é só para fazer negócio, que o Vasco vai ser o Bragantino. Parem com isso. O Vasco não será o Bragantino. O Bragantino não tem a responsabilidade que o Vasco tem. E os executivos da 777 têm plena certeza disso, senão não teriam vendido o peixe de que o Vasco é a flagship, é a cabeça de todo o conglomerado esportivo da 777. Eles sabem do tamanho de um clube que tem mais de 20 milhões de torcedores. Eles sabem a bronca que eles estão assumindo. E para isso precisam fazer um time. E se o Vasco contratar jogadores jovens, pensemos, não são jogadores para fazer negócio, são jogadores para sustentar a saúde de um time que nos últimos anos morre porque é um time só de veteranos. Ah, Flávio, mas você não quer veteranos no time? Depende do veterano. Depende. Igual o Nenê, eu não sei se eu quero mais. Talvez mais novo? Pode ser. Com 35, até vai. Estaria fora de um perfil de venda. Mas é importante ter um jogador assim. Quando eu falei na semana passada do Allan Kardec, um jogador de 33 anos, não que eu fosse a favor do Allan Kardec, mas acho que esse perfil é importante até para dar equilíbrio a esses jovens. Porque o Nenê vai parar. O Vasco vai ficar sem o Léo Matos. O Vasco não vai ter todos os veteranos. Aliás, os veteranos praticamente estarão extintos no Vasco. O Anderson Conceição é um pouquinho mais velho. O Edmar não vai ficar. No futuro, no Vasco, não vai ficar. Mas Thiago Rodrigues é novo. Você tem Quinteiro, que é novo. Você tem Yuri Lara, que é novo. Andrei, muito novo. Palácios, Figueiredo, o próprio Raniel, Peck. São jogadores jovens que serão utilizados. Que o Vasco não vai dispensar assim com essa facilidade, mesmo subindo para a Série A. Eles formarão um grupo. É bom lembrar que um grupo é formado por 35. Mas acho fundamental que se tenha peças nevrálgicas. Lembram do time de 97? O Vasco veio de um campeonato brasileiro péssimo. Um carioca de 96, ruim. O Vasco vinha de um tricampeonato, 92, 93, 94, e acabou perdendo aquele time. 95 e 96 não foi um ano bom para o Vasco. Foram 2 anos ruins do Vasco. E aí o que fez à época o dirigente Eurico Miranda, que desse aspecto ele entendia muito, formar time. Trouxe Mauro Galvão, um zagueiro que estava já em baixa, mas era um grande zagueiro ainda. Valber, um cigano da bola, com muito talento, mas sempre uma dúvida. E o Evair, um centroavante importante, um centroavante que poderia ter ido para a Copa de 94, mas estava na reserva do Atlético Mineiro. Uma base. Formou-se ali com Carlos Germano, Felipe, Pedrinho, os jovens, principalmente Juninho, que chegaram em 95, estava amadurecendo. Ramon, que também tinha chegado, mas em 96, todos estavam amadurecendo. Trouxe um Edmundo, que já havia sido bicampeão pelo Palmeiras, mas que também não era tão velho assim, para formar um time que acabou dando liga, que sofreu no início. Vocês lembram a live que Júnior Lopes fez aqui com a gente, dizendo que em 97, Antônio Lopes ia pedir demissão, e Eurico segurou. Então, não foram só flores. Um time se forma assim. Então eu acho, primeiro, dissociar essa ideia de que o jogador jovem contratado pela 777, que eu apoio, a gente precisa de jogador de saúde, a gente precisa de jogador de longevidade, fazer times para 3, 4, 5 anos. E não tiro curto, não tiro rápido. Esses jogadores são fundamentais, mas também são fundamentais jogadores mais pesados, até por um aspecto que eu acho fundamental. E aí eu falo dessa fera aqui, desse craque, desse gênio chamado Juninho Pernambucano. O quão importante é você ter referências que possam dar ao torcedor, e a 777 sabe disso, podem dar idolatria, podem fomentar venda de ingressos, podem fomentar venda de produtos, sócio-torcedor. Vamos aqui conjecturar, vamos aqui imaginar uma situação. O Vasco traz Felipe Coutinho de volta. Não vai acontecer. O Vasco traz Alex Teixeira para frente.
e o Vasco traz Thiago Silva. Vamos imaginar, Thiago Silva, Felipe Coutinho e Alex Teixeira. Bomba. São jogadores acima de 30 anos, concordam? Mas são jogadores esteio, que darão ao torcedor a confiança. E aí, um Palácio jogando com o Felipe Coutinho, um centroavante mais jovem que venha do Boca, que venha do River, que venha do Paraguai, que venha até da Europa para jogar com Alex Teixeira. Olha só, esses jogadores são fundamentais. Até o Figueiredo pode melhorar, até o Peck pode crescer, porque vai ter jogadores de talento do lado dele. Como o Peck melhorou nos últimos meses com a chegada do Nenê. É um outro jogador, ainda oscila, mas é um jogador muito mais decisivo, um jogador muito mais forte jogando, porque tem ao lado o Nenê, que é um jogador fundamental. Então, eu sou favorável sim à contratação de jogadores experientes, não jogadores veteranos. Acho que a questão do veterano acima de 35, 36 anos só se for extra série. Porque o Vasco precisa fazer time para competir. Ter 1, 2, 3 jogadores assim, topo. Topo e topo muito. Tem um cara de 35 anos como o Marcelo, por exemplo, que está jogando para burro. Vem para ser meia, vem para ser camisa 10. Monta-se um esquema para que ele crie, para que ele mostre o seu talento absurdo. Mas fora isso, acho que não vale a pena. Precisamos ter um time jovem, um time competitivo, um time que honre a camisa do Vasco. As competições a cada dia são mais difíceis. Então, eu acho que os jovens são fundamentais como meta para a contratação no meio do ano. Mas também não vou achar ruim que o Vasco possa contratar jogadores mais veteranos. Se não para agora, talvez para o ano que vem. Porque esse ano já temos lá o Edmar, já temos o Anderson Conceição, o Nenê, que são os jogadores de hoje veteranos para a Série B, que vão sustentar uma base jovem. Mas para ano que vem, se Deus quiser o Vasco na Série A, a gente tem que mudar isso. Não vai ser fácil. Claro que não vai. E quinta-feira, esses veteranos, como o Nenê e Léo Matos, talvez tenham uma oportunidade diante dos chefes, dos futuros chefes, sob nova direção, que vão estar em São Januário, os executivos da 777, que eles possam jogar bola e mostrar e dar o exemplo, mesmo que não estejam no ano que vem, que os veteranos ainda são importantes, desde que deem resultado. Nome não ganha mais jogo. Nome não é tão fundamental assim. O que vale hoje é a competição. Quinta-feira, que esses veteranos, juntos com os jovens que o Vasco tem, possam pelo menos fazer um jogo menos aflitivo do que foi o jogo, ou pelo menos os jogos do ano passado contra o Brusque. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Logo mais a gente tem a nossa tradicional live lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma.